pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. E no vídeo de hoje eu vou resenhar as consequências de se apaixonar da Clary Contreiras. As consequências de se apaixonar da Clary Contreiras. Eu não tinha lido nada da Clary Contreiras, eu não conhecia a escrita dela. Faz tempo que eu queria ler algo dela para conhecer a escrita dela, mas não tinha... Esse livro tem amor, esse livro tem dor, esse livro tem paixão, esse livro tem diferença social, esse livro tem erros, tem tempo perdido. Você acha que você está fazendo as coisas do jeito certo, no tempo certo, mas aí quando você acha que está na hora de você fazer o correto, aí acontece algo errado e você se arrepende do tempo que você perdeu. E vai falar também, gente, foi a parte que mais me pegou nesse livro, que ele vai falar dessa ilusão que nós temos, que a gente tem tempo, para consertar as coisas, que nós temos tempos para recomeçar, tempo para pedir perdão, tempo para conviver com pessoas que gostamos, e nós não temos esse tempo. A gente deixa para amanhã, a gente deixa para depois, e talvez o depois é pouco, o tempo é curto. Então, foi a mensagem que eu entendi desse livro. Eu entendi que é uma mensagem para a gente não esperar muito tempo para fazer as coisas certas. Não esperar muito tempo para lutar pelo que a gente quer. Não esperar muito tempo por um amor. Então, vamos lá a esse livro. Nathaniel e Presley, eles se conhecem num dia chuvoso, que ela é aquela menina, sabe aquelas meninas patricinha, riquinha, filhinha de papai rico? Os pais estão se divorciando e ela tá esperando ou o pai ou a mãe para buscar ela em frente ao colégio e ninguém vai. E tá um dia de chuva e ela fica lá batendo o pé na chuva, ela nem fica dentro da escola porque ela é meio mimadinha e ela quer chamar a atenção dos pais para ela. E nisso vai o Nathaniel buscar ela, uma adolescente de 18 anos, motorista do pai dela. E desde o início ele já dá um toque nela. Eu esqueci agora a diferença de idade deles dois, só sei que é pouca coisa. E eles têm essa diferença de idade, de classe social, porque ela é a filhinha rica e ele é o motorista do pai dela. E ele fala para ela que o pai dela está passando por um momento difícil, que ela devia ser menos infantil e menos patricinha, que ele chama ela de princesa, gente. Desde o início do livro, ele sempre chama ela de princesa, por causa desse tipo de comportamento dela. E ele fala para ela, desde o início, para ela ser mais compreensiva com o pai dela. Mas ela acha que isso é porque ele trabalha para o pai dela. E eles crescem, eles vão fazer a mesma faculdade, eles vão estar sempre se encontrando em algumas ocasiões. Vai ter uma determinada história do livro que ela vai se achar apaixonada por ele, só que ele não vai dar lado para esse sentimento dela, ele vai seguir focado em estudar, ele vai seguir focado em se formar, em crescer, em ter uma vida social diferente da que ele tem. Porque o pai dela ajudou ele no momento que ele mais precisava e ele achou que ele só tinha que agradecer o pai dela e fazer as coisas direito. Tanto que ele é o braço direito do pai dela. Ela tem ciúmes dele o tempo do livro todo, porque ela acha que o pai dela gosta mais dele do que dela. Até que acontece algo que o pai dela passa o pai dela compra uma cervejaria para ela. Só que mesmo assim ela não vai administrar sozinha, o Nathaniel vai estar administrando junto com ela. E ela vai ter meio que obedecer às ordens dele, é onde eles começam a brigar. Mas aí, a partir disso, a história começa a se desenrolar de uma forma diferente. Até chegar nisso, a Presley e o Nathaniel, eles tiveram desencontros. Um encontro no dia do casamento dela, é o que marca a história do livro. É onde o Nathaniel percebe onde ele errou, o tempo que ele perdeu, mas aí já não tem mais o que ele fazer ali. Então, a vida que segue. Ela casou, ele seguiu com a vida dele, ela descasou, aí o pai dela comprou a parte da empresa, cedeu a parte da empresa para ela, para eles dois trabalharem juntos. E a partir daí ele começa a ajudar ela, eles começam a mudar o relacionamento. Só que a Siena descobre algo sobre o pai dela.
E a partir dessa descoberta, ela passa a se dedicar ao pai dela. Aí ela passa a ficar com o pai dela, ela se arrepende do que ela fez, ela se arrepende das teimosias, ela se arrepende das brigas. E ela quer correr atrás para salvar o tempo. Ela quer consertar as coisas. Ela quer voltar no tempo para consertar as coisas, para tentar recuperar aquele tempo. E ficou muito difícil para recuperar o tempo. Gente, o tempo que a gente perde ali não dá para recuperar. E ela correu atrás o máximo que ela pôde nessa correria para recuperar o tempo com o pai dela. Ela não conseguiu levar a empresa do jeito que era para ser levado. E ela e o Nathaniel briga muito por conta disso. Mas mesmo assim ele tá lá para ela. Ele tá sempre lá com ela e tem toda a separação dela, as traições do marido dela, vem tudo à tona. Então tem muito rolo, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E demora para eles enxergarem esse sentimento, para eles darem seguimento com esse sentimento. Mas aí eles dão. Mas o foco desse livro, gente, eu achei que não foi o relacionamento desse, pelo menos no meu ponto de vista, não foi o relacionamento dos dois que me ligou a história. Eu fui para ler pensando no relacionamento dos dois, mas a parte que me pegou nesse livro foi o relacionamento dela com o pai. Foi ela tentando consertar as coisas no momento que não dava mais, ela não tinha mais todo aquele tempo para consertar. Então, foi a parte que me pegou no livro. Tem um conteúdo muito grande sobre isso. E eu achei que ia ser um livro vazio, mas não. Foi um livro assim de muito conteúdo nessa parte de você tentar recuperar e tentar encaixar as coisas. E tentar fazer direito com o pouco tempo que você tem. Então, se você está gostando até aqui, ó, dê o seu joinha. Ó. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal. E vamos lá para as minhas considerações sobre esse livro. No início do livro, eu achei a Siena muito mimadinha, patricinha, tipo o Nathaniel também achou. Eu achei ela uma menina meia vazia, um pouco até fútil. Mas depois eu vi os sentimentos dela ali e eu vi que ele também não dava lado para esse sentimento. E até então eu não entendi o porquê. Mas aí no decorrer da história eu vim entender o porquê dele agir como ele agiu. O porquê dele não correr atrás dela, o porquê dele deixar ela casar com outra pessoa, dela seguir a vida dela. Porque ele buscava um futuro melhor, ele buscava uma vida melhor para uma pessoa que passou por muitas coisas ruins na infância e na adolescência. Então, ele correu atrás daquilo e ele achou que ele ia ter tempo de mudar as coisas. Mas aí, como eu disse, esse livro é muito sobre tempo. Quando ele achou que ele ia ter o tempo certo, ela já estava se casando e ela já estava fazendo algo totalmente errado no ponto de vista do pai dela, mas ela bateu o pé e casou assim mesmo, e aí o casamento desandou e foi onde deu um monte de rolo. Eu gostei muito do Nathaniel, desde o começo ele foi um homem, um menino, ele era um adolescente centrado, concentrado, ele virou um homem, um empresário muito centrado, ele sempre soube o que ele quis. E ele sempre foi apaixonado por ela, mas ele não podia demonstrar esse sentimento, ele só veio demonstrar depois. No finalzinho do livro, eles tiveram um probleminha lá, que eu entendi ela, de não contar para ele, porque não era um assunto dela, era um assunto do pai dela. Então, quem tinha que contar era o pai dela. Ele ficou magoado, eu também entendi, só que eu acho que ele foi um pouco assim, muito nervoso na hora de falar com ela, e ele meteu os pés pelas mãos, e a hora que ela mais precisou dele. E um livro vai falar muito sobre isso, vai falar muito sobre a solidão da Siena, sobre ela se sentir sozinha, maior parte da vida dela, vai falar muito sobre esse sentimento de solidão, de viver só, de não ter muitas pessoas com quem você contar. E no momento que ela mais precisou do Nathaniel, ele não estava lá com ela, porque eles tiveram uma briga muito feia, e ele largou ela sozinha no momento mais ruim da vida dela. E depois ele teve que se redimir de tudo isso. Mas ele se redimiu lá no finalzinho, gente. O pedido de casamento foi muito, muito bonito. O final desse livro foi muito interessante, porque o pedido de casamento foi de uma forma muito, muito interessante. De uma forma que eu acho que ela não esperava. E no final, no resumo, eu gostei muito do livro. Eu gostei da construção. Eu gostei
do relacionamento dela com o pai dela, depois de tudo que eles passaram. Eu gostei muito do relacionamento que ela ainda conseguiu com o pai, que ela ainda conseguiu consertar ali, mesmo ela achando que o tempo que ela tinha já não era mais o suficiente. Então, eu gostei demais. E o livro é muito bom. No final, acontecem coisas tristes, mas faz parte da vida e faz parte do segmento da história. Mas eu gostei da escrita da Claire. Eu nunca tinha lido nada dela, mas eu gostei do jeito dela escrever. E eu pretendo ler outros livros dela no futuro, porque eu gostei do jeito que ela escreveu esse daqui. E essas foram as minhas primeiras leituras de 2024. Espero que seja um ano de boas leituras, de bastante leituras, com vários temas diferentes. Então é isso, eu espero vocês aqui no próximo vídeo ou na próxima resenha para a gente bater mais papo e falar sobre esses livros. Tchau!